dia, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nossos caros pré-finalistas, falta pouco, daqui a pouco seremos finalistas. Espero que estejam bem dispostos. Hoje a professora traz-vos um tema novo. Vamos falar sobre o texto argumentativo. E eu quero que vocês prestem mesmo atenção. É muito importante, sobretudo no aspecto que diz respeito à nossa oralidade, sobretudo a nossa oralidade. Estamos aqui a nos referir em momentos de atuação, por exemplo, em palco, uma palestra, um debate, enfim, mesmo essas intervenções que nós temos feito em sala de aulas, para além de outros aspectos. Então vamos falar do texto argumentativo. O que é o texto argumentativo? O nome diz, não é? É aquele que visa, não é, através da técnica da argumentação. Vocês sabem o que é argumentação? Convencer, persuadir, não é? Utilizando argumentos lógicos para demonstrar e provar algo, de modo a que o destinatário pense como nós. Então vejam, o texto argumentativo normalmente é aquele que procura convencer o nosso interlocutor. Não é? Quando apresento uma opinião minha, não é num debate ou em salas de aulas, enfim, numa palestra, o meu objetivo é convencer o meu interlocutor, destinatário. Então, para tal, é necessário que este texto obedeça a certos requisitos, porque é um texto que deve mesmo convencer, deve persuadir, deve comover, enfim. Então, ali estaremos perante ao texto argumentativo. É um texto que é trabalhado já desde a antiguidade, porque, segundo histórias, já Sócrates, vocês já têm falado de Sócrates, eu sei que o professor Olímpio Mundila trata muito bem desse assunto, por isso nem quero atrever-me a falar um pouco mais sobre eles, né? Sócrates, Aristóteles, são alguns filósofos gregos, né, que a história apresenta, que já lá naquela altura, naquela época, definiram o termo argumentação, e eles apresentavam a argumentação como sendo a arte de falar de modo a convencer. Então, a arte de falar de modo a convencer. Vejam, automaticamente está ligado ao bem falar. Convence quem fala bem. E temos outros também autores, temos ali Cícero, fala-se de Cícero, foi um sábio, né, romano, que também foi muito destacado nesta vertente. Um orador que era muito eloquente, não é, um orador que convencia. Então, o texto argumentativo é um texto trabalhado já desde a antiguidade. O texto argumentativo apresenta algumas qualidades. Quais são as qualidades? O rigor, vejam, a clareza, a objetividade, coesão, coerência, a sequencialização e a riqueza lexical. Então vejam, esses aspectos, quando nós atribuímos estas qualidades ao nosso discurso, ao nosso pensamento, não é? Seja ele oral ou escrito, se nós obedecemos a estas qualidades, automaticamente o nosso texto vai convencer, vai ser um texto eloquente. O rigor está muito ligado àquilo que são as regras da ortografia. Nosso texto tem que ser um texto que obedeça às regras gramaticais. Ao falarmos, não é? Sobretudo estamos a participar de um debate, de uma palestra, enfim, é necessário que falemos tendo em conta as regras gramaticais. Né? Quando viemos aqui com os nossos blá blá blá, há quem diz tanto, 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 mas vai atropelando as regras gramaticais, enfim, perde aquela aceitação do público. Então temos de apresentar ideias claras, objetivas, temos de apresentar frases coerentes, já falamos da coerência em aulas anteriores, já falamos da coesão também, não é? A sequencialização das ideias.
temos também que ter em conta aquilo que é a sequência das nossas ideias. Não devemos nos desviar muito do contexto, querer misturar tanta coisa ao mesmo tempo. Temos de ter esse cuidado. E a riqueza lexical. Cuidado com as palavras que nós usamos, porque há palavras que são muito vulgares. Então é muito importante também fazermos o esforço de usarmos aquelas palavras um tanto quanto mais ricas, não é? Um tanto quanto mais complexas. Por isso é que é necessário também, de quando em vez vocês irem consultando o dicionário, para irmos usando alguns sinônimos. Claro, tudo isso tem a ver com o momento, não é? Para termos também a competência comunicativa. Eu não vou usar, se calhar, termos um tanto quanto mais complexos com alguém que esteja num nível muito inferior ao meu. Ali também estarei a incorrer a outro erro. Então, quando nós usamos essas qualidades no nosso discurso, ali estaremos perante aquilo que é chamado de retórica, não é? O fulano apresentou um discurso retórico, não é? A arte de bem falar. A retórica quer dizer arte de bem falar. Então, fala bem quem vai obedecer a estas qualidades. Para o efeito, nós também podemos recorrer, né, para esses procedimentos de retórica, já falamos daquilo que é retórica, a arte de bem falar. Nós podemos recorrer a alguns mecanismos também, alguns processos figurativos. Estamos a falar dos paralelismos, antíteses, anáforas, interrogações retóricas, tudo isso são alguns recursos expressivos, são algumas figuras de estilo. E nós também já trabalhamos as figuras de estilo. Temos trabalhado, sim, já as figuras de estilo, se bem que não assim, desta forma, pormenorizada este ano, mas eu sei que vocês já também dominam este assunto. Então, quando estamos a apresentar um discurso, enfim, não é? Devemos prestar atenção às reações das pessoas, não é? Que pretendemos persuadir, que pretendemos convencer. E é muito importante também cativar-lhes a atenção. E entretanto, estaríamos a juntar a arte de convencer e a arte de agradar. É necessário que o nosso discurso, a nossa tese, o nosso texto, seja um texto interessante, seja um texto agradável. Quando falamos de cativar a atenção, estamos sobretudo na oralidade, não é? Estamos a apresentar um discurso, um tema, enfim. É importante cativar a atenção do nosso público e também procurar agradar o nosso público. Por isso, os nossos discursos não deverão ser muito vagos, né? Discursos sem fundamentos, enfim. E devemos apresentar exemplos. E esses exemplos devem ser exemplos irrefutáveis, devem ser exemplos convincentes, tá? Agora, quero apresentar-vos aqui alguns espaços em que o texto argumentativo é privilegiado. Estamos aqui a falar dos sermões, dos discursos políticos. Vocês têm acompanhado alguns discursos, são discursos que convencem. Um político a apresentar um discurso não vem aqui usar qualquer palavra, falar de qualquer coisa, tem que apresentar um discurso convincente. As palestras, falamos de palestras, a publicidade, os debates, falar um pouquinho dos sermões. E como qualquer texto, o texto argumentativo também tem a sua estrutura, não é? Ele é caracterizado por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, de uma maneira muito rápida, a professora fez referência àquilo que são os aspectos referentes ao texto argumentativo. Leiam, releiam este conteúdo e, como tarefa, a professora pede que vocês pesquisem um pouco mais sobre aquilo que são os aspectos a obedecer em cada momento, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. O que nós devemos ter em conta no texto argumentativo?
É um trabalho que a professora deixa para vocês. Então apostem nisso. Eu quero que vocês sejam oradores, eloquentes, não é? Oradores que convençam. Nós sabemos que vocês são meninos dedicados, sim, e que muitos dos nossos alunos têm esta preocupação de falar bem, não é? O bem dizer, e queremos que o trabalho seja para todos. Então, muito obrigada pela atenção, beijinhos e até amanhã.